Capítulo 13. A história de Antônia. 7 de abril de 2017. O princípio, a mudança e o trabalho em casa de família, contendas entre Antônio e Wagner, as más consequências devido às suas escolhas. Antônia constroem a sua família, o fogo em sua casa, a perca do pai, a religião em sua vida. Escrito em 10 de abril de 2017. Antônia Fernandes da Silva Moura é a minha irmã que está na oitava dos filhos de meus pais. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1982 no município Ipiracurucapi. O meu pai Antônio Fernandes de Moura era viúvo quando se casou com nossa mãe Isabel. O nosso pai já morava na Catarina, pois quando Antônio tinha a sua primeira esposa eles moravam nesse interior e quando ele se casou novamente dessa vez com Isabel eles foram morar na mesma casa que ele morava quando era casado com a sua primeira mulher. Depois do casamento Antônio e Isabel foram morar na Catarina Pi, passaram-se anos e anos e tiveram filhos e filhas. O seu primeiro filho chama-se Degivaldo, sendo o primogênito desse casamento. Depois de muitos anos morando na Catarina, nossos pais se mudaram para o Vivedouro interior de São João das Fronteiras Pi. Quando eu nasci, nós estávamos morando neste local. Depois de meu nascimento passaram-se alguns meses e novamente voltamos para a Catarina, só que dessa vez fomos morar em outra casa, ver seção especial B, do primeiro volume. Foi nesse local e nessa casa que ocorreu a história e tragédia com Estevão, o melhor amigo do nosso pai e da família, ver seção 3, do volume 1. O seu Massaquia gostava muito do trabalho dos meus pais, devido isso ele perguntou aos meus pais se eles queriam morar em Tianguá e trabalhar para ele. O seu Massaquia tinha muitas hectares de terras e ele plantava todo tipo de verduras, também tinha casas para os seus trabalhadores morarem. Com essa proposta a minha mãe gostou e ficou bastante interessada. Acredito eu que meus pais tiveram alguns dias para pensar e ponderar para colocar e analisar toda a situação, tanto as positivas como as negativas. E então depois desses dias conversando entre si para resolver como seria o seu futuro e dos seus filhos, resolveram aceitar a proposta e todos viemos para Tianguá. O nosso pai continuou na Catarina cuidando da nossa casa antiga. Quem ficou na Catarina foi o meu pai, minha irmã Antônia, meu irmão Degivaldo, sua esposa Rosilene e seu filho Dione Cota. Como dissera antes, depois desta tragédia com Estevão, meu pai foi preso e minha irmã Antônia, Degivaldo, seu filho e esposa e Cota, voltaram para morar perto de nós, no sítio Pitanga. Moramos em algumas casas até antes de se mudar para uma das casas de seu Massaquia. Eu Denisvaldo acredito que, se não tivesse acontecido esta tragédia, nós não teríamos se mudado da Catarina Pi. Sim, depois desse acontecido, todos nós vinhedos para o Ceará e passamos a morar no sítio Pitanga situado no município de Tianguá, todos vinhedos para a cidade de Tianguá menos o nosso pai, pois ele ficou preso na cadeia de Piracurucapi. Quando Antônia veio para Tianguá com sua parentela, Antônia tinha aproximadamente 11 anos de idade. Sendo mais velha do que eu 6 anos aproximado. Antônia começou a trabalhar em casa de família para ajudar a nossa mãe, pois o nosso pai iria cumprir pena de 8 meses. Depois que o nosso pai ganhou a sua liberdade, ele veio para os nossos braços, pois a saudade era imensa para cada um de seus filhos. Antônia morava com nossos pais, 4 irmãos, sua cunha e sobrinho, ao saber são estes: eu, Cota, Degivaldo, sua esposa Rosilene e seu filho Dione e Lucia. Antônia tinha 11 anos quando começou a trabalhar em casa de família, ao saber, Cordeiro o pai de Eliatá, Valdir. Depois de muitos meses trabalhando em casa de família Antônia foi ajudar seus pais na agricultura. Os anos iam se passando e Antônia foi saindo da fase de criança e entrando na adolescência, em seguida ganhou a sua maturidade. Anos depois Antônia se tornou uma bela jovem. Era uma bela jovem com o rosto afinado, cintura modelada, cabelos caracolados, altura de 1,65, seu corpo perfeito, sua voz mansa e carismática. Certa vez eu presenciei uma cena. Quando minha irmã Antônia estava lavando roupa na ponte do seu Massaquia, sempre que minhas irmãs ou minha mãe ia lavar roupa no rio, eu sempre ia para brincar e tomar banho.
Nesse dia eu fui com minha irmã Antônia e outras pessoas que eu não me lembro, dentre estas estava uma jovem chamada Wagner. Wagner começou a implicar com minha irmã Antônia, implicou tanto que Antônia saiu chorando para contar para nossa mãe, e em vez de nossa mãe apurar o caso para ver o que tinha acontecido, para piorar a situação ela foi batendo na minha irmã Antônia. Com todos esses traços esplêndidos que eu relatei de Antônia um parágrafo antes, Antônia começou a fazer amizade inadequadas para ela, levando a conhecer e desbravar novos mundos. Mundos das má amizades, das predições, das drogas, da violência e decadência. A sua vida estava de mal a pior, passou a andar com gangues chegando até a chefiar uma, o seu padrão de vida foi muito complicado e bem difícil, se rebaixando às práticas do mundo. Certo dia Antônia conheceu um jovem que futuramente iria ser seu esposo. Antônia e Gil passaram a se conhecer melhor, sendo os dois jovens e envolvidos nos mesmos padrões começaram a namorar. O relacionamento dos dois foi cada vez mais ficando mais sério, até passar para relacionamentos conjugal. Os dois passaram a morar com os pais de Gil, depois passam algum tempo morando com os pais de Antônia até se mudarem para sua própria casa. O relacionamento conjugal deles não era bem, pois eles tinham muitas desavenças, brigavam muito e se separaram várias vezes, mas sempre os dois se reconciliavam. Antônia e Gil tiveram 7 filhos, a sua primeira gravidez foi muito emocionante, ela tinha muita vontade de ser mãe. A sua primeira filha Jéssica, em sua infância tinha problema de flexibilidade ao andar, ela tinha as juntas das pernas muito flexível, devido isso, ela precisou tomar vacinas controlada para poder andar, ela só foi andar aos 4 anos de idade. No começo a sua filha lhe chamava de Antônia e não de mãe. A sua mãe ficava muito triste, mas no mesmo instante Jéssica era repreendida pelos seus pais. O seu esposo Gil tinha a vontade de nascer um homem, mas para a vontade de Deus veio à luz uma menina. No segundo parto também foi uma menina e está aos 8 meses de vida voltou para os braços do Pai Celestial. O terceiro filho foi um homem. Eu achava e ainda acho o nome Anderson muito bonito e de tanto eu falar para minha irmã Antônia para dar o nome do seu filho de Anderson, ela acabou atendendo o meu pedido, pois o nome do terceiro filho se chama Anderson, o quarto filho veio Moisés, o quinto veio Vitor, o sexto veio Pedro e sétimo e último nasceu Jamile. Estes são seus filhos. Antônia passou por um momento amargo de sua vida, por causa de suas escolhas precisou viver as consequências de suas escolhas. Os anos foram se passando vagarosamente em sofrimento e agonia até seu coração ser quebrantado. Antônia e seu esposo tiveram uma mudança milagrosa, graças ao Pai Celestial e à força de vontade do casal, encontraram o arrependimento, a esperança e a caridade. O casal se firmaram em uma denominação religiosa, se batizaram e passaram a viver um novo padrão de vida. Antônia se arrependeu de seus pecados e o Senhor os confortaram com os braços de seu amor. Sim, com a sua misericórdia o casal foi resgatado quando para eles não havia mais esperança, quando tudo estava perdido. O Senhor respondeu do meio de suas aflições. Para Antônia a sua vida passada não foi fácil, ela passou anos e anos vivendo fora da lei da terra e da lei celestial. Relembrei um pouco de anos pecaminoso para mostrar para a nossa futura geração, que se nós se arrepender de nossos pecados o Senhor nos perdoará, assim ele diz em DC 58:42-43, eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. Aos 34 anos de idade Antônia perdeu o seu pai, que para ela foi muito difícil, mas foi consolada pela família e principalmente pelo Espírito do nosso Pai Celestial. Certa vez quando o seu e meu pai estava vivo e estava nos cuidados de suas mãos, houve uma queimada em um terreno ao lado de sua casa, o fogaréu invadiu a sua casa causando desespero para quem estava dentro dela. Ela estava em casa com seu pai, ela não ia sair de casa enquanto não retirasse o seu pai de dentro da casa, nem que para isso levasse ele arrastado pelo chão, e foi isso o que aconteceu.
Depois que Antônia conseguir arrastar o seu pai para fora de casa, ela saiu em desespero gritando pedindo ajuda. A Antônia gritava dizendo: "Me ajuda, gente, me ajuda que a minha casa está pegando fogo." Depois de suplicar por ajuda, a vizinhança imediatamente vieram ajudá-la. Antônia também passou por muitas preocupações devido ao MS sobrinho dela que estavam em sua responsabilidade. Estes dois estavam envolvidos com drogas e muitas das vezes os traficantes iam procurá-los em sua casa, mas isso foi por pouco tempo. Antônia em sua infância também teve um acidente. Ela caiu de cima de um caminhão e ainda hoje ela tem o braço com sequelas. Ao escrever este registro, Antônia afirmou que hoje ela é feliz com seu esposo e seus 7 filhos e por estar vivendo uma vida religiosa, não só ela mas toda a sua casa, isso realmente é um milagre. A minha irmã Antônia termina o seu relato dizendo: "Hoje eu sou feliz.